acho que a nossa turma, que foi o do concurso 2012 com a Cadepol em 2013, foi a turma precursora do Polícia Comunitária. Eu lembro que, assim, obviamente que a idade vai te transformando, a experiência vai te Sim, transformando. sim. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Mas quando eu soube que eu teria aula no meu curso de formação de polícia comunitária, pô, meu irmão, logo na minha vez, Mas pô, porque na você. minha vez, Mas você veio pra polícia por causa do filme. foi. Eu Eu vim pra assisti. polícia por causa do sargento da Praça Afonso Pena, bigodinho, barrigudinho, mas que tratava. É sério, cara, isso é real. Tratava todo mundo bem, conversava com os outros. Isso me contaminou já antes. Passei pelo choque, né, ver outras vivências. Mas essa noção, isso é um problema que a gente está tendo, sim. O cara vem todo equipado, irmão, tem que usar equipamento para ter proteção individual, mas não inventa também, não. Né? A luva tática, irmão. Porra, para fazer policiamento. Não. Entendeu? Policiamento comunitário, assim, depois desse nada contra, o filme é excelente, maior exposição. A PM conseguiu gerar um filme com maior repercussão fora. Não sei se é, você deve saber melhor do que eu. Do país, falando de quem? Da polícia. Né? Um lado que foi o ethos do herói, né? Mas não, a gente não fala de policiamento comunitário porque não dá ibope, cara. Não dá muito ibope na mídia, a não ser quando você tem efetividade de prevenção muito grande. O PP isso no começo conseguiu muito efetivamente. Acho que até hoje a diminuição de morte violenta nessas áreas. A gente perdeu muito colega, o que é muito triste. Eu perdi um colega de turma, mas muitos praças, principalmente. E o programa presente, cara, só vendo a opinião pública aí, estatisticamente, acho que 9/10, 9 elogiam. Ou seja, pode não admirar com aquela gana do concurseiro, do cara que vai fazer prova, né? De querer entrar para a polícia para aquele enfrentamento bélico mesmo. Que, na minha opinião, não é papel de polícia. O Novo falou muito bem disso. Mas qual é a diferença? Qual polícia faz isso? Mas qual é a diferença do programa presente para a polícia convencional? Então, o programa presente, ele foi inaugurado na Lapa, completou 10 anos, né? Eu não falo como porta-voz, não, tá? Mas vivenciei esse comecinho, pô, tem referências lá como Major Laureano e os coronéis que passaram. A diferença é que foi baseada em coisas distintas, mas que deram certo. Que é uma tolerância zero ao pequeno delito, ou seja, aquele posse e uso que às vezes, pô, na dinâmica de um setor de batalhão é difícil você ter tempo para fazer abordagens disso, igual do palhaço. Entendeu? Eram abordagens sequenciais, ocupação em quadrantes do terreno. Aí você pensa em plano Colombo, tolerância zero, teoria das janelas quebradas, entrou um pouco de tudo. Massificar no terreno para dar fôlego para o batalhão de área trabalhar em questões mais complexas, como as ocorrências, que o 90 aciona e as eras conflagradas. E, cara, assim, os números, em qualquer área que foi inaugurado o programa presente, especialmente essas bases iniciais, cara, foram, assim, com quedas vertiginosas. Eu lembro que tinha tanta ocorrência na ADP que às vezes tinha. Aí entrou o RAS da Civil, né? O pessoal da Civil começou a tirar o RAS só para o programa presente. Porque a gente entupia a delegacia de ocorrência, cara. Só que no meio ali de um monte de posse e uso, receptação, tinha um homicida, cara. Como o caso que eu citei, homicida de policial. Que a gente pegou numa abordagem, assim, quase que inocente, quase que forçada. Aí não foi o tirocínio, foi a solicitação do guarda municipal. E o cara que matou um pai de família, colega nosso, né, só foi preso assim. Cara, eu vou te falar, eu tive uma experiência de trabalhar no núcleo de inteligência do Segurança Presente. E realmente eu vi, a gente tinha aqueles números, aqueles dados de abordagem, porra, era impressionante, eram 5.000 abordagens diárias. E desses 5.000, pô, eu lembro que tinha uma média aí de 3, 4 mandados de prisão, de pessoas que eram presas com mandado de prisão por dia. Então isso é algo realmente fantástico. Dentro desse trabalho da inteligência do Segurança Presente, a gente fazia muito monitoramento de mancha criminal e realmente aquela teoria acho que é Pareto, aquela 80-20, 80%, aquela que fala que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do lucro da sua empresa. Isso no crime, 20% dos criminosos de uma região são responsáveis por 80% dos crimes que acontecem naquela mesma região. Então eu percebi que realmente, às vezes, você conseguia tirar da rua
dois, três roubadores, você diminuía, meu irmão, 60%, 70% Sim. o número de roubos daquela região. Isso eu percebi. Agora, a única coisa que eu me questionava, porque aí eram dados que eu já não tinha acesso, era até onde a gente está. Porque, óbvio, se eu faço um programa de segurança presente, lá para presente, meu irmão, eu encho de policial ali no rastro, não sei o quê, o crime vai baixar, porque, até por uma coisa assim, tem abordagem, Sim. Princípio de Pareto. Princípio de Pareto, obrigado. Até porque o crime vai baixar também porque tem aquela concentração de policiais ali. Mas a mancha criminal não se deslocou? Assim, porque Então, como tá com as policiais... Então eu não tinha esse dado de saber assim, pô, o crime abaixou, realmente, caiu na área do segurança presente, porque os polícias estão lá e estão abordando, e estão... Mas eu e ele vou fala, fazer... pô, aqui tá sujeira, eu vou para um lugar que não tem a segurança presente. Isso daí, no começo... Assim, você tem essa informação, você sabe? Olha só, quando eu inaugurei o centro como sub, né, e depois comandei 4 bases. Muita coisa mudou. A gente tem uma estrutura muito melhor hoje. Mas realmente o efetivo era mais concentrado em certas áreas, assim como os UPPs. Mas, cara, a gente tem que pensar em policiamento comunitário como... muitos usam o termo filosofia. A filosofia é outra coisa, né? Acho que como modelo, né, de gestão de um policiamento que tem a sua finalidade específica, não necessariamente de maneira perene, pode ser temporário, para determinada situação. Não estou falando de nenhum programa aqui do Rio. Se você pega qualquer manual de polícia comunitária, vão ter uma diversidade gigantesca no mundo ocidental, fora no mundo oriental, o modelo Koban. Eu lembro que era muita moda falar do modelo Koban, mas eu fico pensando assim, cara, um policial morasse em casa, na casa dele, né? Falava um pouco sobre isso. É porque ele fazia a vigilância da vizinhança. Porra, não ia dar muito certo, não. Não é só no Rio, não. É cultural, brasileiro é outra questão. Então, sobre essa questão específica do programa presente, era muito crítica em cima disso. Pô, mas vocês resolveram aqui, a mancha criminal foi para lá. No PP foi a mesma coisa. Mas eu acho o seguinte, se a gente não tivesse essas iniciativas, muita coisa que hoje é utilizada pelos batalhões convencionais não existiriam. Ou demorariam para existir. A gente tinha um apelo muito grande já, com contato com associações de moradores, não só no café comunitário, mas em grupos de ruas de moradores. Eu já cheguei a ter 65 grupos de moradores em determinada base, na Tijuca. Tinha ruas juntando os grupos de trabalho, né? Lá na Gera tem lá uma quantidade boazinha também. Desgasta. Não pode passar o dia gerindo só WhatsApp. Mas isso cria uma facilidade, além do canal oficial, porque vai pegar o quê? Você não vai pegar no flagrante delito, mas você pegar o quê? A vivência. E a gente fala muito em número. Eu acho que a segurança pública tem a parte cartesiana, que é legal e é importantíssimo, de dados. Mas a sensação de segurança é muito maior. Essa migração, ela pode existir. Existe. Só que a expansão do programa hoje contempla praticamente o estado todo, né? Então eu acho assim, vai se adotar esse modelo? Tem que ter um estudo, planejamento, e sim. E tem uma questão também do comércio tecido em certos bairros, que eram grandes centros comerciais. Você está mexendo com outro fator necessário, né? Fui eu que criei, eu até ajudei na curadoria do livro lá, que trabalhou disso, do coronel Felipe, que pensou nisso daí, né? Eu e o Gustavo de Almeida, a gente trabalhou. Então as ideias deles são exatamente também nisso, nesse sentido aí. Você vai dar um boom econômico na cidade com mais segurança. Pô, sem segurança não tem nada. Não tem nada. Você não tem saúde. Como é que você vai operar? Você vai botar o médico lá? É o que a gente vive ainda em alguns determinados locais. Mas acho que o segurança presente trouxe essa facilidade. Por isso os bairros sempre estão pedindo, solicitando, e a demanda vai aumentando.